Olá pessoal, tudo bem? No nosso último encontro, a gente mergulhou fundo no conceito de saúde única, né? Agora, a gente vai fazer o seguinte: vamos tirar essa teoria do papel e entender como é que ela funciona na prática, no dia a dia. Pois é, a gente terminou o último papo com aquela provocação, lembra? Sobre a importância de mudar a nossa visão, de sair do ego para ir pro eco. Só que aí fica aquela pergunta no ar, né? Tá, legal, mas e na prática? Como é que a gente faz isso virar realidade? Como essa ideia do eco se transforma em ação de verdade que resolve o problema? É exatamente aí que a gente vai entrar agora. Ótimo. E para a gente entender bem isso, vamos pegar um exemplo que é um dos maiores desafios que a gente enfrenta hoje em dia, a tal da resistência antimicrobiana. Muita gente chama de pandemia silenciosa. E olha, esse exemplo é perfeito para mostrar o tipo de problema complexo que a saúde única nasceu para resolver. Mas que crise é essa afinal? Pensa assim, é como se as nossas melhores ferramentas para combater infecções, aquelas mais comuns, estivessem simplesmente parando de funcionar. Sabe, remédios que salvam vidas, tipo antibióticos, estão perdendo a força. Por quê? Porque os próprios micróbios estão ficando mais espertos, mais resistentes. E aí, uma infecção que antes era super simples de tratar, de repente vira um problemão super perigosa, às vezes até fatal. E aqui está o ponto-chave, pessoal. Isso não é um problema só de hospital, não. Essa resistência toda, ela ganha velocidade com o uso exagerado e muitas vezes errado de remédios na medicina humana, claro, mas também e de forma gigantesca na agropecuária, na criação de animais. E o que acontece? Esses supermicróbios, agora resistentes, se espalham por todo lugar, no ambiente, na água, no solo. Isso cria um ciclo super perigoso que liga diretamente a saúde lá da fazenda com a saúde da nossa família dentro de casa. Ok? Então, diante de um problema tão conectado, tão complexo, como é que a saúde única entra para resolver? É exatamente aqui que a teoria vira prática. Imagina a saúde única como se fosse um sistema de engrenagens, sabe? Que quando trabalham juntas, conseguem mover essa máquina e enfrentar um desafio gigante como esse da resistência. Olha aí esse diagrama de novo. A gente já viu ele antes, mas é importante reforçar. Isso aqui não é só um desenho bonito, viu? É um verdadeiro mapa para a ação. De um lado, você tem os pilares: saúde ambiental, animal e humana. Do outro, a sociedade. E bem no meio, o motor que faz tudo isso se conectar. E o mais legal aqui são as três engrenagens que fazem essa máquina toda funcionar: comunicação, colaboração e coordenação. Pensa bem, sem um agrônomo conversando com o médico, trocando informação, sem um veterinário trabalhando junto com o gestor público e sem políticas alinhadas, o que acontece? Cada um fica no seu quadrado, na sua caixinha, né? E o problema, como o da resistência antimicrobiana, só vai crescendo. Essa imagem aqui resume tudo, né? A grande sacada é justamente essa: juntar conhecimentos diferentes. A saúde única é isso, na sua essência. Ela é transdisciplinar. Não adianta, nenhuma área sozinha vai ter a resposta completa para um problema desses. E que equipe é essa? Bom, é uma galera super diversa. Tem médicos e veterinários, óbvio, mas também tem ecólogos para entender como a resistência se espalha no ambiente. Tem cientistas sociais para sacar os comportamentos que levam ao uso exagerado de antibióticos. E tem até economistas e gestores públicos para ajudar a criar regras e políticas que funcionem de verdade e que sejam sustentáveis. É a conexão total entre o consultório, a fazenda e o governo. Beleza. Agora vamos tocar num ponto que é a base de tudo isso aqui. A gente precisa expandir a nossa própria ideia do que é saúde. A abordagem da saúde única faz esse convite, sabe? Para a gente ir além daquela visão que foca só na doença, na clínica. Aquela visão mais antiga que, vamos combinar, ainda é bem comum por aí, é aquela que diz que ter saúde é só não estar doente. Simples assim. Mas olha que interessante, desde 1946, a Organização Mundial da Saúde já trazia uma ideia muito mais completa. Saúde é um estado de bem-estar total, físico, mental e social. É exatamente essa visão mais ampla que a saúde única abraça e leva adiante. E o que a saúde única traz de novo para essa definição? É a consciência de que esse bem-estar não acontece numa bolha, isolado de tudo. Pelo contrário, ele é moldado o tempo todo pelas nossas interações com o mundo à nossa volta. A saúde do lugar onde a gente vive, do ecossistema e a saúde dos animais com quem a gente divide o planeta, tudo isso é parte da nossa própria saúde, do nosso bem-estar. E essas imagens aqui mostram bem os dois lados da moeda, né? De um lado, ações humanas como o desmatamento, que bagunçam tudo, criam desequilíbrios, aproximam a vida selvagem da gente e aumentam o risco de doenças passarem dos animais para nós.
Mas, do outro lado, a gente vê que ações de restauração do meio ambiente, de cuidado com os ecossistemas, fazem o contrário. Elas promovem o equilíbrio e fortalecem a saúde de todo mundo, criando tipo uma barreira natural contra as doenças. Bom, e tudo isso nos leva para nossa conclusão. Se está tudo conectado, se a saúde de um afeta do outro e se nossas ações têm um impacto direto nisso tudo, então a responsabilidade de cuidar dessa saúde também tem que ser de todo mundo. É compartilhada. Essa frase aí no slide resume tudo de um jeito muito forte. Colocar a saúde única em prática não é uma tarefa só dos governos ou de grandes empresas, não. A responsabilidade de evitar novas crises, de controlar as que já existem, é de todos os profissionais e de cada um de nós, cidadãos. Quando a gente entende isso, a gente começa a mudar nossos hábitos, nossos comportamentos, tanto no individual quanto no coletivo. Então, o que a gente tira de tudo isso? Primeiro, que saúde única não é só teoria. É uma ferramenta de ação, super importante para resolver problemas complexos como a resistência aos medicamentos. Segundo, que a força dela está na colaboração de verdade, juntando gente de várias áreas do conhecimento. E por último, que a responsabilidade é nossa, é de todos. Com isso em mente, eu queria fechar com uma provocação. Pensa aí, no seu bairro, na sua cidade, que tipo de problema você consegue enxergar que poderia ser olhado com essas lentes da saúde única? A questão do lixo, talvez? A proliferação de mosquitos que transmitem doenças? A qualidade da água que a gente bebe? Parar para pensar nisso já é o primeiro grande passo para a gente transformar esse conceito tão poderoso em prática de verdade.